esse assunto, né, sobre sufixos e prefixos. Bom, e por que aprender sufixos e prefixos? A gente tenta aprender sufixos e prefixos, né, a gente estuda sufixos e prefixos na língua inglesa, porque tem muitas palavras, muitos sufixos, muitos prefixos, que se parecem muito com o português. Então, pode ser que você não saiba exatamente qual é o significado da palavra, mas você sabe que aquele sufixo ou que aquele prefixo serve para alguma coisa específica. Então, mesmo sem saber o significado da palavra, você consegue entender mais ou menos o contexto da frase baseado somente no sufixo, tá? Deixa eu abrir aqui uma apresentação para mostrar para vocês algumas palavras, tá? Que eu trouxe da aula, que eu tirei da aula passada. A gente já viu essas palavras na aula passada, tá? Então, acredito que não vai ser muito difícil de vocês conseguirem identificar o que é que elas estão falando, né? Sobre o que é que elas são. Deixa eu compartilhar aqui. Tá, vocês já estão vendo aí na tela o slide, né, que eu coloquei para vocês observarem. Bom, sufixos e prefixos, né? Como é que a gente vai aprender a utilizar esses sufixos e esses prefixos na língua inglesa e para aprender a ler, né, para aprender a se comunicar melhor em língua inglesa somente com sufixos e prefixos, né? Aqui ao lado, a gente tem algumas palavras que a gente aprendeu na aula anterior. Development, education, productivity, freely, empowerment, corporation, government, sustainability, participation e safely. Todas essas palavras a gente aprendeu na última aula, né? A gente viu elas na última aula. Não sei se vocês se lembram dela ainda, vamos ver se vocês se lembram ainda. Vocês se lembram do significado delas? Por exemplo, lá, ó, essa primeira palavra aqui, ó, development. Algum de vocês lembra o que é que ela significa? Development. A gente viu lá no IDH, né, da semana passada. Não? Vamos lá. Development é desenvolvimento. Lembra lá do IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, development é que tinha lá na Index Human Development. Então, Índice de Desenvolvimento Humano. Development é desenvolvimento, né? O significado de development é desenvolvimento. Education, muito provavelmente vocês sabem o significado, né? O que é que significa education? Perfeito. Educação. Education, educação. E productivity. Ela também parece um pouco português. Você consegue imaginar o que é que pode significar? Exato, Camille. Produtividade. Então, produtividade. Nosso próximo, né, que é o freely. Vocês podem não saber o que significa freely, mas eu acho que vocês podem imaginar que, por exemplo, o que é que significa free? Alguma coisa free é o quê? Vocês já ouviram essa palavra em algum lugar? Alguma coisa free? F-R-E-E? Exato, livre, grátis, né? A gente usa também free. Então, no caso, freely, eu não coloquei no slide, acabou passando aí o freely. Então, ele já vai pular para o próximo, né? Que é empowerment. Mas freely é isso. É livre, mas na verdade, quando tá com LY no final, vai virar livremente, né? Então, vai ser algo nesse sentido, livremente. Empowerment é uma palavra também que assim vocês podem não conhecer, mas tem uma palavrinha aqui no meio, ó, deixa eu colocar aqui o apontador. Aqui, ó, P-O-W-R, power. Alguém sabe o que é power? Poder, exatamente, poder. Power é poder. Empowerment seria algo tipo um fortalecedor, empoderador, algo nesse sentido, sabe? Empoderamento, fortalecimento, algo nesse sentido. Então, empowerment, eu coloquei como fortalecimento, mas pode ser também empoderamento, também pode ser, tá? Cooperation. Vocês sabem o significado? Cooperation. Perfeito. Cooperação. O próximo. Government ou government. Alguém sabe o significado? Também parece um pouco português, né? Exato. Governo, né?
Sustainability. Sustentabilidade, justamente. Então, governo, sustentabilidade. O próximo também parece bastante com o português, né? Participation. Participation parece bastante com participação, né? Então, participação. E por último, safely. Safe é uma palavra que talvez vocês conheçam, principalmente quem gosta de jogar algum jogo aí eletrônico, tipo, sei lá, esses jogos de ação, de FPS. Normalmente o pessoal tem uma área ali que o pessoal fala a área da safe, né? Ou, então, esses jogos de, sei lá, PUBG, Free Fire, esses jogos de mundo aberto, né? Safe está fechando. Então, safe é uma área segura, né? Safely seria seguramente, algo nesse sentido. Bom, então, essas foram as palavras que a gente aprendeu na aula anterior, né? Development, desenvolvimento. Education, educação. Productive, produtividade. Empowerment, fortalecimento. Cooperation, cooperação. Government, governo. Sustentabilidade, participation, participação, e safely, seguramente, né? Faltou o freely aqui, que é livremente, né? Algo que é livre, livremente. A gente tem um caça-palavras aqui, mas como a gente já passou um pouquinho do nosso tempo por causa do vídeo lá, eu vou mandar ele para vocês fazerem lá pelo WhatsApp, tá? Aí eu mando esse caça-palavras, tem essas 10 palavras aqui do slide, tá? Aqui no slide tem 10 palavras. Então, se vocês quiserem tirar um print aqui dessa tela, com esse slide aqui, só para lembrar das palavras que tem no caça-palavras, né, que são essas 10. Development, Education, Productive, Empowerment, Corporation, Government, Sustainability, Participation e Safely, tá? São essas 10 palavras que tem lá. E aí vocês vão procurar de forma bem fácil. Esse aí não é para nota nem para avaliação, tá? Não vou ver se vocês fizeram ou não, ou quanto tempo vocês levaram para fazer. Mas por que é importante vocês fazerem esse caça-palavras? Caça-palavras pode parecer uma brincadeira infantil, um pouco boba às vezes, mas ela ajuda muito a gente a aprender como é que escreve essas palavras, tá? Então, quando você está procurando alguma palavra no meio de um monte de letras embaralhadas, se você consegue identificar qual é a palavra ali no meio daquele monte de letras misturadas, você está começando a aprender a escrever essa palavra, né? A decorar, de fato, a ordem das letras, né? Para você não precisar mais de ajuda quando você precisar escrever ela de novo, tá? Então é importante que vocês façam. Eu vou mandar para vocês no momento offline. Vou mandar um monte de link, mas cada link lá eu vou especificar direitinho o que é cada um, tá? Bom, e o que é que essas palavras têm em comum? O que as palavras têm em comum é que todas elas levam um sufixo. Lembra lá que na aula falou que prefixo é o que você coloca antes da palavra e sufixo é o que você coloca depois da palavra. Então você tem a palavra, né, que a gente chama de root, de raiz, e aí você tem um pedacinho de coisa que você coloca antes, é o prefixo, pedacinho de coisa que você coloca depois é o sufixo. Nesse caso aqui, todas as palavras têm sufixo. Development, education, productivity, empowerment, corporation, government, sustainability, participation e safely. Veja que o mente aqui, por exemplo, é o mente, termina aqui com mente também, termina com mente também. Termina com chan, chan, chan e chan. Termina com ti, ti e li, né? Faltou o freely também, que termina com ly. Então, todas as palavras, dá pra gente destacar elas só pelo sufixo, né? Elas terminam com o mesmo sufixo. Então, você tem o sufixo mente, o li, o ti e o chan. E todos eles, normalmente, quando você vai traduzir, você tem uma tradução específica para português. Por exemplo, a palavra termina com chan, normalmente a gente traduz com são em português. Então, apresentação, participação, então apresentation, participation. Com TI ou LI, normalmente a gente traduz com mente, né? Então, provavelmente, possivelmente, tudo em inglês vai terminar, muito possivelmente, com TY no final, tá? Então, esses sufixos ajudam você na leitura. Se você consegue reconhecer esse sufixo e saber mais ou menos para que ele serve, ajuda você a ler. Por exemplo, um sufixo que ela falou ali que ajuda bastante a gente na leitura é o less. Quer ver? Translate. Deixa eu abrir aqui o tradutor para mostrar para vocês.
Bom, abrir aqui a tela do Google Tradutor, né? Eu vou escrever uma palavra aqui, por exemplo, home. Home é lar, né? É casa. Então, como é que eu quero dizer em inglês uma pessoa que não tem casa, uma pessoa que não tem lar, uma pessoa que mora na rua, né? É uma pessoa que é homeless. Então, olha, uma pessoa sem teto, sem casa, sem lar. Então, homeless. Isso vai funcionar para praticamente tudo, né? Por exemplo, food é comida. Se eu coloco foodless, é sem comida, né? Uma pessoa sem comida. Por exemplo, que você vê lá no filme, né? Quando a gente assiste um filme, desenho animado que aparece lá no final. End. End é fim. Se eu falo que alguma coisa é endless, é algo sem fim, algo que não acaba, né? Interminável, infinito. Uh, love é amor. Se eu coloco loveless, é uma pessoa sem amor, uma pessoa que não ama, né? Então, todas essas palavras, quando você vê o less, por exemplo, o que ajuda? Se você sabe que o less é sempre falta de alguma coisa, né? Sempre está faltando alguma coisa, você sabe que quando você vê um texto, é faltando alguma coisa. Você não sabe exatamente o que. Pode ser, por exemplo, homeless, que é o exemplo daqui, né? Homeless, que é sem teto. Você pode não saber o que significa home, mas se você sabe que toda palavra terminada em less está dizendo que está faltando alguma coisa, é porque falta alguma coisa, né? Você não sabe o que é home, o que é que está faltando, mas você sabe que está faltando alguma coisa. Então, ela não vai te dar a palavra, o significado da palavra, né, o sufixo, mas vai te dar uma dica muito importante para você tentar identificar qual é o significado da palavra, ou até entender o texto, mesmo sem saber a palavra, né? Você sabe que está faltando alguma coisa. Então, já é bastante entendimento sobre o texto, né? E junto com os sufixos, né, a gente tem os prefixos. Os prefixos é tudo que a gente coloca antes da palavra. Tá? Então, a palavra aqui, por exemplo, ó, happy. Happy é feliz. Unhappy, infeliz, né, não feliz. Comfortable, confortável. Uncomfortable, é desconfortável, né. Certain é certeza. Uncertain é algo incerto, que não tem certeza, né. Visible, visible é algo que é visível. Invisible, algo que é invisível. Correct, correto. Incorrect, incorreto. Lead é liderar, né? Liderança. Lead sem liderança. Então você tem várias palavras, né? Understand, entender. Misunderstand, não entender, né? Ou perder o entendimento. Regular, regular. Irregular, irregular. Relevant, relevante. Irrelevant, irrelevante, né? Então, todos esses prefixos, eles parecem bastante com a língua portuguesa, né? Eles têm algo parecido. E eles podem também ajudar a gente na hora que a gente estiver fazendo a leitura de algum texto em língua inglesa, né? Eu tenho aqui para vocês alguns links que eu vou mandar para vocês através do grupo do WhatsApp, tá? Esses dois links, que eles falam um pouco sobre os prefixos mais usados e os sufixos mais usados. Para não ficar uma aula maçante, vocês aqui só eu falando, esse sufixo serve para isso, esse prefixo serve para aquilo, eu vou mandar os links para vocês lerem em casa e poder estudar. Aí na aula que vem a gente tira uma dúvida ou outra que ficar nesse processo de vocês estudarem, né? Mas vou mostrar os dois sites para vocês aqui, pode ser sites que ajudem vocês em outras disciplinas também, tá? Aguardem só um minutinho que eu vou abrir aqui o site, tá? Só um instante. Só um minutinho, pessoal. Parece que eu perdi o link aqui em algum lugar. Só um instante que eu vou
encontrar aqui no slide é por imagem, e aí na imagem eu não consigo copiar mais, né? Mas espera aí que eu fiz o download de um arquivo por aqui, que eu vou encontrar. Vou compartilhar aqui esta guia. Pronto. Acho que vocês vão conseguir ver aí agora. Bom, um dos primeiros links é esse aqui, tá? É um site que chama Curso Enem Gratuito. É um site interessante para vocês fazerem uma conta, né? Você só consegue ter acesso a ele se você fazer a conta, tá? Então você precisa fazer uma conta para conseguir ter acesso a ele. Mas é uma conta simples, é que nem fazer a conta de um joguinho lá, né? E-mail, criar uma senha, essas coisinhas. E ele tem muitos assuntos, não só de língua inglesa, como de outras disciplinas também, né? Nesse caso aqui é um artigo que eu encontrei, que ele fala sobre os prefixos e sufixos em língua inglesa, né? Para a gente aprender usá-los e saber como eles funcionam, né? Bom, ele vem dizendo, né? Os prefixos e sufixos no inglês são modificações nas palavras que podem manter ou transformar o seu significado. Funcionam de maneira muito parecida com o português, tanto no inglês quanto no português. Bom, vamos lá para os exemplos que ele dá, né? Bom, ele fala aqui, ó, o que eu já falei para vocês, que, por exemplo, ó, que os prefixos, sufixos, eles funcionam como parte de um quebra-cabeça, né? Que tá, words, parts, are like parts of a puzzle. Então, palavras, partes, né? Parte de palavras são como partes de um quebra-cabeça, né? De um puzzle. Então, você tem o root, que é a raiz, a palavra central, né? E você pode ter um prefixo, que vem antes da palavra, um sufixo, que vem depois da palavra, ou então os dois juntos, né? Pode ter palavra que tem prefixos e sufixos. Ele dá vários exemplos aqui dos exemplos mais usados em língua inglesa, tá? E que são parecidos também com o português. Por exemplo, aqui, ó, um que é muito comum é ante. Tudo que é ante é contra, né? Então, em português também é assim, por exemplo, o exemplo que ele deu aqui, ó, antiaéreo. O que é uma arma antiaérea? É uma arma que você vai usar contra alguma coisa aérea, né? Alguma coisa no ar, antiaéreo. Ou então, uma palavra que é mais comum para vocês, por exemplo, antivírus. Antivírus é uma coisa que vai atacar o vírus, né? Então, o vírus é uma coisa, o antivírus é contra o vírus, né? Ele vai atacar o vírus. Em inglês, é a mesma coisa. Ó, você vê aqui, ó, antibiótico. Em inglês, antibiótica. Antiaéreo, em inglês, anti-aircraft. Então, ele tem o anti também. Então, sempre que você tem um texto em inglês, tiver anti, quer dizer alguma coisa contra, né? Algo contrário, oposto, né? Então, ele vem explicando aqui, por exemplo, ó, um por um, né? O prefixo da de contra, por exemplo, anti, como eu falei aqui, ó, it is important to have a good antivirus in your computer. Então, é importante ter um bom antivírus no seu computador. O anti aqui, né, é o que ataca o vírus. O this, que é utilizado para dar sentido de oposição, de contrário, né? Então, aqui, ó, I'm feeling very discomfortable. Eu estou me sentindo muito desconfortável, né? Confortável, só boto this, é o oposto, né? O que é o oposto de confortável? Desconfortável, né? Não confortável. Esses IN, IM e IR normalmente são usados para dar ideia de não, tá? De negação, de algo que não está certo. Então, por exemplo, o que não pode mais ser, né? Por exemplo, aqui, ó, possible. Possible é algo possível. Impossible é algo impossível, né? Correct. Correct é algo que está correto, né? Incorrect é algo que não está correto, né? Que não está certo. Então, aqui, ó. You give me the incorrect number. Você me deu um número incorreto, né? Um número que não está certo. This construction is irregular. Essa construção é irregular. Ela não é regular, né? Então, esse in e your, eles vão dar a ideia sempre de
de não, né? De negação, de não mesmo. O RE, ele, assim como o português, ele dá a ideia de repetição, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, please reorganize the shelves. Então, reorganize a prateleira, né? Organize novamente. O que é reorganizar? Já estava organizado, eu preciso reorganizar de novo, né? Fazer de novo alguma coisa. Ou então, por exemplo, aqui tá aqui, ó, redo. Do é fazer, redo é fazer, né? Charge é carregar. Então, se você precisa recharge, é recarregar alguma coisa, né? Calcular é calculate, calculate, recalculate, recalcular, né? Calcular novamente. Então, esses sufixos, eles ajudam sempre a gente a leitura em inglês. Se vocês conseguem estudar esse assunto e aprender, por exemplo, sempre que você vê uma palavra começada com RE, você vai saber que ela está falando sobre recomeçar alguma coisa, refazer algo que já estava pronto. Nós temos o N, que ele é também utilizado para dar de não. Por exemplo, aqui, ó, isso é inaceitável. Então, o N aqui, ele entra como inacceptable. Acceptable, aceitável. This is inacceptable, inaceitável, né? O miss, ele também desse sentido incorreto, de algo que não é certo, né? Por exemplo, aqui, ó, I was misunderstood. Então, eu fui mal entendido, né? Ou foi mal entendido, foi interpretado errado, né? E aqui a gente tem vários exemplos, uma tabela com vários exemplos, né? Esse, e explicando mais um pouquinho sobre cada um desses sufixos e tal. Por exemplo, aqui, ó, os sufixos EST. EST normalmente está falando sobre o superlativo, sobre quem é o mais alto, o mais bonito, o mais inteligente, enfim, o mais alguma coisa. No caso aqui, ó, I am the tallest in my family. Tall é alto. Então, você está terminando com ST, é alguém que é mais alguma coisa. Então, é o mais alto da família. My room is the biggest room of the whole house. Então, meu quarto é o maior cômodo da casa, né? O maior quarto da casa. De novo aqui, ó, o EST, o maior de todos, né? Esse able aqui, normalmente a gente traduz como português como véu. Então, aqui, ó, your daughter is adorable. Então, sua filha é adorável. Tá vendo? O able virou véu em inglês, em português. Your attitude is admirable. Sua atitude foi admirável, né? E aí tem vários outros, né, que eu não vou passar para vocês agora para não ficar muito maçante a aula, mas tem vários aqui que vocês vão estudar direitinho, né? Eu vou mandar o link para vocês estudarem, e aí vocês vão conseguir responder uma atividade que eu vou mandar para vocês também, tá? Eu vou mandar uma atividade e todos esses links para estudar. O outro link que vocês podem estudar, deixa eu abrir aqui ele. Que é do Brasil Escola, que é um site também que vocês provavelmente já conhecem para outros estudos de outras disciplinas e tal. Mas Brasil Escola também tem esse link aqui que eu vou enviar para vocês, que é um link que fala sobre esses prefixos e sufixos em inglês, né? Então, ele é basicamente parecido com o outro, só que aqui tem um detalhezinho que tem os textos escritos em língua inglesa, né? Para vocês tentarem ler em inglês, ó. What is a prefix? This is a type of affix, so an element that can be attached to the word more specifically in this base for modifying its meaning. The prefix is always placed at the beginning of the word possible, impossible. The prefix in English must have Latin or Greek origin. Aqui embaixo tem a tradução, né? Mas uma coisa que a gente fala interessante aqui é o seguinte, ó, que a maioria dos prefixos em inglês, a maioria deles tem de origem latina ou grega. Ou seja, por que essas palavras, por exemplo, possible, impossible, parecem muito com o português? Porque todos esses sufixos têm origem latina, e nosso idioma tem origem latina, então as coisas ficam mais parecidas, fica um pouco mais fácil da gente entender, tá? Então, o sufixo também tem mais S para ajudar a gente, né? Sempre que uma palavra tem um prefixo, ela normalmente vai ser parecida com o português, né? A gente vai conseguir ler e identificar logo. Aqueles, por exemplo, que a gente viu no começo da aula. Mesmo sem saber exatamente o que era o prefixo, o que era o sufixo, ou se tinha ou não tinha, a maioria daquelas palavras eram parecidas com o português, né? A gente conseguia entender o que elas queriam dizer,
porque elas eram parecidas com o português, tá? Então, tem esse site também, que eu vou mandar o link, tá? Eu vou mandar o link para vocês e vocês vão dar uma estudada nele para conseguir responder a atividade, certo? Como vocês têm bastante links, eu vou terminar um pouco mais cedo para que vocês possam estudar isso e responder a atividade, tá? A atividade, normalmente, quando eu mando uma atividade, eu deixo ela aberta por uma semana. Então, essa atividade vai ficar aberta até a próxima segunda-feira. Então, vocês têm até a próxima segunda-feira para responder. Caso vocês não consigam responder hoje ou não forem fazer outra coisa e não conseguirem responder. Eu peço que vocês tentem responder agora na aula offline, porque eu vou estar no plantão pedagógico para responder alguma dúvida que vocês tiverem, né? E também porque às vezes você esquece, né? Você vai passando, vem a atividade de outros professores e tal, acaba que passa, chega na outra semana, você até teve tempo de fazer, mas esqueceu e acabou não fazendo, e aí acaba ficando sem nota, tá? Mas é isso, vai ficar uma semana aberta. Aguardem um pouquinho aí na aula, porque eu vou... Deixa eu voltar aqui no slide. No texto, na atividade, vocês vão ter esses dois textos. Esses textos, eles falam sobre a questão do desenvolvimento humano, né? Fala sobre as coisas importantes. Vocês vão usar o quê? Tudo que vocês aprenderam até agora para ler esses textos, tá? Eu peço que vocês tentem não usar ajuda. Façam o possível para não usar ajuda. Então, vocês vão ter esses dois textos aqui na atividade. Tentem não usar ajuda, tentem usar o seguinte, as palavras que se parecem com o português e esses sufixos e prefixos que vocês foram aprendendo durante a aula, na leitura do site, tá? Se vocês realmente precisarem de ajuda, de um dicionário, de um Google Tradutor, algo assim, tentem não jogar a frase toda, joguem só uma palavra só, que com isso vai ajudar vocês a aprenderem mais, tá? Mais e mais e mais vocabulário. Então, tentem fazer isso, tentem fazer essa atividade. Aí eu vou mandar todos os links necessários lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? Vai ser bastante link, mas cada link que eu mandar, eu vou mandar uma descrição, né? Isso é o site 1, isso é o site 2, esse aqui é o link da atividade, enfim, esse aqui é o link do vídeo. Cada um eu vou especificar certinho sobre o que é que se trata esse link, tá bom? Aguardem um pouquinho na aula agora, que eu só vou gerar uma lista de frequência para enviar para vocês, tá? Só um instante. Deixa eu... Pronto, galera. Eu mandei aí no chat de vocês o link para a lista de frequência, tá? Então é só clicar no link, assinar a lista, aí vocês já podem sair da aula, tá bom? Todos os links, como eu falei, serão enviados através lá do grupo do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Se você tiver qualquer dúvida, reclamação, sugestão, vocês podem falar comigo no WhatsApp, tá bom? E é isso. Muito obrigado, tchau. Tenham todos aí um ótimo dia e bons estudos.